E hoje vamos falar de uma coisa que aparentemente pode parecer banal, mas que está-se a tornar cada vez mais fundamental e mais premente para o nosso dia-a-dia. O nosso tema vai ser Espiritismo e Ecologia. E o que é que isto tem a ver uma coisa com outra? Vamos ver. Просто всем друг на друга наплевать. И упертость людей зашкаливает. Tem razão. Уже просто кто не выдерживает, начинает искать объездные пути. Транспорт стал, все стали, вся жизнь стала у людей. Смотрите, какая пробка в сторону. Muito bem. Este mundo é o nosso. Embora nós possamos dizer, este não é o meu mundo, é o mundo deles. Mas o mundo deles é o nosso. E o nosso é o deles, embora vivamos em partes diferentes do globo, mas é a mesma casa, né? Ora, quando se fala de espiritismo e de ecologia, temos de saber o que é o espiritismo, o que é a ecologia. Partindo do pressuposto que já sabemos, vamos relembrar, né? O espiritismo, segundo Allan Kardec define, é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como das relações existentes entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Até aqui está tudo bem, não é? A ecologia, o que é? A palavra ecologia, que tem origem no grego, oikos, significa casa, e logos, o estudo, portanto o estudo da casa, né? Por extensão, poderíamos definir a ecologia como o estudo da casa, ou de uma forma mais genérica, o estudo do lugar onde se vive, em que se vive, ok?
Ora bem, esse estudo da casa pode ser feito em zonas micro, por exemplo, o estudo da casa, o ambiente ecológico aqui na zona oeste, no país, Portugal, na Europa, no planeta. Este estudo da casa abarca várias componentes, uma delas é a componente terrestre. Esta é a paisagem do planeta Terra em muitos lugares. Ontem não era assim. Hoje é assim. E amanhã, como é que vai ser, né? É uma questão que ninguém se coloca. Quando passamos da Terra para a ecologia em termos de ar, de ambiente, vemos pessoas que fazem parte do seu dia-a-dia utilizar máscaras, como se valesse alguma coisa, porque o ambiente é de tal maneira denso que nem se veem as pessoas. E elas vivem ali, e trabalham ali, e morrem ali, né? Ontem não era assim. Atualmente é. E como é que vai ser o futuro? É a questão que se coloca, né? Se voltarmos para o mundo marinho, já falámos da terra, do ar e agora do mar, vemos aqui alguns inteligentes que fizeram um autêntico depósito de pneus. É uma coisa perfeitamente banal, né? Um pneu, né? Desaparece em 15 segundos. E então, ontem não era assim. Hoje é assim. Como é que vai ser amanhã, não é? Isto faz-nos pensar, não é propriamente uma palestra muito, leve, mas é obrigatório que pensemos nisto como espíritas, não é? Se repararmos bem, o espiritismo e a ecologia apareceram com uma diferença de 12 anos. Primeiro apareceu o espiritismo, em 1857, e 12 anos depois foi um termo utilizado por um alemão, o Sr. Ernst Haeckel, para designar o estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. E aqui já começamos a ter uma noção diferente. Estes seres vivos, não somos só nós. Okay? Nós espíritas temos o privilégio de... Existe no mundo um jornalista brasileiro espírita, e é um jornalista da Globo, muito conceituado, um dos mais credíveis a nível mundial, o André Trigueiro, que tem este livro que está publicado pela Federação Espírita Portuguesa, que se chama Espiritismo e Ecologia. É um livro que toca em pontos muito importantes e que nos fazem pensar. Ele diz que são muitas as afinidades existentes entre estas duas áreas do conhecimento, portanto, entre o espiritismo e a ecologia, né? Que surgiram na mesma região do planeta, portanto, na Europa há cerca de 160 anos, aqui está 150, mas já lá passaram mais 10, e que hoje despertam interesse e curiosidade crescentes. Cada vez se fala mais em ecologia. E muitas pessoas conscientemente, outros por interesse, por jogadas políticas ou comerciais, etc. E continua o André Trigueiro: espíritas e ecologistas utilizam a visão sistémica, isto é uma visão de tudo como um sistema, para defender a biodiversidade, isto é, a diversidade biológica que existe na Terra, o uso sustentável dos recursos naturais, o consumo consciente, a primazia dos projetos coletivos em detrimento dos projetos individuais. Ok? Em Portugal, embora num registro completamente diferente, porque o André Trigueiro é um jornalista que é uma pessoa muito extrovertida, que fala muito, tem duas áreas onde ele faz uma interseção muito boa com o espiritismo, que é a defesa do ambiente e a defesa da vida, né? É um dos maiores combatentes pela vida contra o suicídio lá no Brasil. Aliás, ele tem um livro que nós também temos aí à venda, que se chama Vale a Pena Viver, ou Viver é a Melhor Opção, assim é que é, cuja receita reverte integralmente para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, uma espécie de uma linha SOS que há lá no Brasil. Em Portugal temos também um espírita, o Jorge Gomes, para quem conhece, só que ele é muito mais discreto, que é de facto um gênio nesta área
da ecologia e que nos tem presenteado com algumas conferências excelentes, não só nas jornadas, como já teve aqui, e temos também no YouTube, vou-vos deixar no fim uma referência. Muito bem, voltando ao Espiritismo, vamos encontrar no livro A Gênese, de Allan Kardec, esta afirmação: tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até à mais pura espiritualidade. Portanto, dizem os Espíritos, no livro A Gênese, que tudo se encadeia, desde a coisa mais compacta, mais grosseira, até à mais diáfana. Está tudo interligado no planeta, né? Ok, então, que pontos de contacto tem o Espiritismo com a ecologia em concreto? Porque dizer que o Espiritismo é uma doutrina essencialmente ecológica e que defende a ecologia é fácil, mas é importante verificar isso. Se nós formos ao Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos tem, na sua versão final, 1019 perguntas e respostas. Digamos, o livro principal, isto é, onde está a filosofia da doutrina espírita e que se entranha em todos os aspectos com todas as outras obras de Allan Kardec. E então, no capítulo 11, há um título que é dos Três Reinos, onde os Espíritos nos falam dos minerais, das plantas, dos animais, do homem, né? Ok, aqui já começamos a ver, espera aí, o Espiritismo tem alguma coisa a ver com a natureza, né? Este livro dos Espíritos, se nós lermos com atenção, é um verdadeiro tratado da natureza, né? Aliás, como disse há bocado, o Espiritismo estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, né? Bem como a interação, as leis que interagem entre o mundo espiritual e o mundo terreno, não só ao nível do espírito, como ao nível da matéria, ok? Depois reparem, no livro terceiro, o livro dos Espíritos está dividido em 4 livros. No livro terceiro temos as leis morais. As leis morais são as leis de Deus, que são universais, aplicam-se a todo o universo, adequadas, claro, à evolução de cada planeta, de acordo com a evolução do mesmo, mas são universais e imutáveis. E numa dessas leis morais, que é a lei da conservação, para quem já fez o curso básico de Espiritismo, ou quem gosta de estudar Espiritismo, já deve ter ouvido falar nisto. Allan Kardec pergunta aos Espíritos: porquê é que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Vejam bem, isto foi há 162 anos. Agora, esta pergunta tornar-se-ia muito mais oportuna. E os Espíritos respondem: é que, ingrato, o homem despreza a terra. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza de que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então vemos aqui... Espera aí, eu já ouvi isto. Pois, mas isto foi ditado pelos Espíritos há 162 anos. Nós já ouvimos isto há pouco tempo na televisão, se calhar de algum partido ecologista, de alguém que se preocupa com a natureza, com o ambiente, né? E ainda no livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por bens da terra, unicamente, o que é que nós devemos entender por bens da terra? Somente os produtos do solo, né? As coisas materiais que o solo dá? E os Espíritos respondem: o solo é a fonte principal ou primacial de onde emanam todos os outros recursos, pois que, em definitiva, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra deve-se, pois, entender tudo o que o homem pode gozar neste mundo. Bens da terra, né? Por isso, ao bocado, nós falávamos da terra, do ar, do mar, né? Mas ainda há mais. Esta é uma notícia de dia 28 de maio de 2019, muito recente. Malásia devolve 3.000 toneladas de lixo de plástico aos países de origem, né?
países de origem, mas há países que exportam plástico para a Malásia, né? Mas que raio de conversa é essa? Já ouviram falar nisso? Não. Eu nunca tinha ouvido falar. Fui investigar, então eles exportavam de antes para a China cortou-lhes as vasas e agora estavam a exportar para a Malásia, ilegalmente. E que países serão esses? Se calhar o Burkina Faso, né? Ali o Iémen, será? Vamos ver. 60 contentores de lixo importado ilegalmente vão ser devolvidos aos remetentes pela Malásia. Esses contentores foram introduzidos ilegalmente na Malásia mediante falsas declarações, entre outras infrações, em manifesta violação da legislação ambiental da Malásia. 5 contentores de lixo plástico já foram devolvidos à Espanha, no âmbito desta decisão, que engloba mais 13 outros países, entre eles Estados Unidos, Japão, França, Reino Unido e Austrália. Nós, os civilizados, exploramos os outros que dizemos que são menos civilizados que nós e ainda por cima, além de os explorarmos e de os roubarmos, ainda mandamos para lá o lixo, utilizando de mecanismos, aquelas coisinhas que não se fazem, né? Dinheirinho por fora. Né? Allan Kardec volta ao assunto e pergunta: é frequente a certos indivíduos faltar os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância? Por que é que isto acontece? Né? E os espíritos respondem: isto acontece por causa do egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos, buscai e achareis. Estas palavras não quer dizer que basta achar o que deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurar, não com indolência, sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúdo são simples meios de se utiliza a providência para experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Depois tem uma nota para a questão 534. Então, se na terra a abundância não chega para todos, isto é graças ao egoísmo dos homens, não é? Ou não é? Quem é que não se lembra, há uns anos atrás, que a União Europeia andou a destruir leite? Destruir leite, deitar fora toneladas e toneladas de leite para não baixar o preço. Quem diz a União Europeia diz outros países, como os Estados Unidos, etc. Então, irmãos nossos que morrem à fome, em média, entre 4.500 crianças, pelo menos, por dia. Né? Que planeta é este onde nós estamos? No Livro dos Espíritos, agora com outra capa, fala-nos do egoísmo, e Kardec pergunta: dentre os vícios, qual é o que se pode considerar pior? Radical, né? E eles respondem: temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não conseguem extirpá-los enquanto não atacarem o mal pela raiz, não houverem destruído a causa. Portanto, todos os defeitos que nós temos têm como mãe o egoísmo, base. Enquanto não destruirmos a base, não cortarmos a raiz, os outros defeitos continuarão. Esta notícia, curiosamente, é de 26 de maio, muito recentemente. Se o mundo vivesse como os portugueses, a Terra tinha falido no domingo, dia 26 de maio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, de acordo com a pegada ecológica, isto é, aquilo que nós devíamos gastar para a Terra ser sustentável, nós devíamos gastar a nossa cota parte de portugueses até dezembro. E tudo que 31 de dezembro, e tudo o que deveríamos gastar até 31 de dezembro foi gasto até dia 26 de maio. Conclusão: do dia 26 de maio até dia 31 de dezembro vamos estar a viver a crédito, a sobrecarregar o planeta Terra. Né? Agora reparem, Portugal é um paraíso, comparado com outros países poluidores. Mas isto é para nós termos a noção de que não somos tão civilizados assim, nem somos mais civilizados que os outros. Mas o que é isto de pegada ecológica que nós falamos ao bocado? É o impacto, o rastro, as consequências que nós deixamos, né, nas nossas atividades humanas,
no comércio, indústria, agricultura, transportes, consumo, no meio ambiente. O impacto que nós deixamos no meio ambiente. Quanto maior a pegada ecológica de uma atividade, mais danos é causados no meio ambiente, não é? Então, e como é que se pode diminuir a pegada ecológica do planeta? Há muitas coisas para estudar, mas coisas simples. Ter um consumo sustentável e consciente de tudo, né? De tudo. Economia de energia. Quem é que aqui, por exemplo, desliga o stand-by da televisão, dos equipamentos, da box lá em casa? Uma pessoa em 80, 2, 3, 4, 5. Uma coisinha tão simples quanto isso. Mas aquilo não gasta nada. Gasta, senão não acendia. Pequenos gestos que nós podemos fazer que vão diminuir a nossa pegada ecológica nas Caldas da Rainha, em Portugal, na Europa e no mundo. Reciclagem do lixo, né? Economia e reuso da água. Faz algum sentido que em pleno século XXI, no planeta Terra, enquanto há irmãos nossos a morrer de sede todos os dias, nós utilizemos água potável para lavar os carros, utilizemos água potável para regar jardins, quando é possível fazê-lo com água que não é potável? Quando é possível reutilizar a água das estações de lavagem de carros? Só que isso custa dinheiro, não é? E o dinheiro rápido é a ganância do ser humano. Reutilização de produtos. Reutilizar produtos, né? Em vez de deitar fora, né? Há tempos, no outro dia partilhei isso no grupo de estudo, no curso básico, salvo erro. Passei ali numa loja de eletrodomésticos e fiquei encantado e namorei-me ali por uma impressora, espetacular, pequenininha, XPTO, sem fios, Wi-Fi, podia estar com o meu smartphone, com o meu telemóvel, mandar imprimir, ela imprimia, e tenho lá uma impressora do tempo das cavernas, umas grandes, né? E a impressora só custava 40 euros. É dinheiro, mas para uma impressora 40 euros, é claro que depois eles vão ganhar dinheiro nos tinteiros, né? Mas eu vou à concorrência e compro os reutilizáveis, são a 1/3 do preço, ou 1/4. Mas eu olhei para aquilo, isto ficava mesmo bem lá no escritório e ocupava metade do espaço da outra impressora. Eu que sou espírita, né, e que tenho alguma sensibilidade para isto, já estava disponível a pensar, vou fazer isto. Qual foi o meu erro? Foi ter falado com a minha mulher sobre isso. Porque, e de facto, ela disse assim, então, mas a nossa impressora não imprime. Imprime, mas aquela é mais nova. Mas isto é um luxo muito grande. De facto, tens razão. Quer dizer, eu já estava tentado a comprar uma coisa melhor quando eu tinha uma coisa que funcionava, e tenho, e há de imprimir até desencarnar, né? Como impressora. Reutilização de produtos, né? E compra de móveis de madeira certificada para combater o tráfico da madeira. Há uns 30 anos atrás eu lembro-me que havia um senhor que importava cocos do Brasil. Sabem o que são cocos? Para que é que este homem quer os cocos? Ele era de Passos de Ferreira. Os cocos era para deitar para o lixo, porque os cocos vinham em caixas de madeira, eram madeiras riquíssimas da Amazónia, nobres, e ele com aquela madeira das grades dos cocos, onde vinham os cocos, utilizava a madeira para fazer mobílias em Passos de Ferreira para vender aos portugueses. Estão a ver? Evitar ao máximo o desperdício, principalmente de alimentos, e diminuir o uso de meios de transportes que usam combustíveis fósseis, né? Então faz algum sentido, por exemplo, em Portugal, nós termos construído a A8, que mete quase 60 mil ou mais carros por dia em Lisboa,
quando se devia ter feito uma linha dupla de comboio para Lisboa, que as pessoas podiam, numa linha dupla, em meia hora, estavam em Lisboa. E assim, todos os dias, 60 mil carros estão ali a poluir, né, a macerar o juízo. Isto porquê? Por causa dos grandes interesses económicos, né? E, claro, como é que podemos reduzir a nossa pegada ecológica? Os portugueses, de acordo com a Associação Zero, que é uma associação ecologista, né, nós temos 2 graves problemas. Um deles é a comida, comemos demais. 32% da pegada ecológica nossa é da comida. E a seguir é a mobilidade. Carros a mais. Deslocações de carro a mais. Porque, de facto, também não há um investimento no transporte público para que nós possamos deixar o carro em casa, né? Okay. O consumo desenfreado traz problemas financeiros, certo? E ambientais. Por isso é importante a política dos 3 R's, reduzir, reciclar e reutilizar, né? Reparem, quem diz isto não é um espírita, é um dirigente de uma associação ecologista da Zero. Ele não é espírita e diz uma coisa que é espírita. É espiritismo puro. É fundamental mudar o paradigma de usar e deitar fora. Muito assente na reciclagem, incineração e deposição em aterro para um paradigma de ter menos, mas de melhor qualidade. Com um forte enfoque na redução, reutilização, troca, comprar em segunda mão e reparação. Reparar, nós temos um telemóvel avaria, como temos dinheiro no bolso, vai já, e de preferência a última geração. Espera aí, para que é que eu preciso de um telemóvel? Aquilo é um autêntico computador, aquilo é só para falar. Há pessoas que precisam mesmo daquilo como um computador, não é? Portanto, temos de adequar o que compramos às nossas necessidades. Vamos voltar ao Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Este é o problema que se põe em Portugal e em qualquer parte do mundo, não é? Ok, mas se o problema é o egoísmo pessoal, é o egoísmo não só pessoal, mas de casta, de grupos, de partidos, etc., não é? Como é que nós vamos combater isto? E os espíritos respondem: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Olhem, os espíritos há 162 anos a dizerem que aquilo que mais faz falta hoje é a educação. Uma educação das pessoas, dos jovens, das crianças, dos adultos, uma educação para a espiritualidade. Porque quando nós temos uma noção de espiritualidade, afinal, com um simples alerta já não vamos comprar desnecessariamente uma impressora, vamos ficar com a velha até que a velha desencarne, ok? Então, estamos já na fase final. Temos bens materiais que são necessários, nós vivemos na matéria, vivemos com a matéria, não é? Na matéria e com a matéria. O importante é que não vivamos para a matéria, senão tornamos-nos materialistas, dependentes, não é? Isto é normal, há bens materiais que são necessários, temos de comprar, não é? Mas temos o consumo versus o uso, isto é, eu posso e tenho o direito de consumir, porque eu vivo de bens materiais, mas para o meu uso. O grande problema é este, é que nós passamos do consumo para o consumismo, que é o consumismo é um exagero do consumo, e não é para o uso, mas para o abuso. É um problema que nós temos, que é muito urgente, não é para ontem, era já para anteontem, e vamos pagar bem caro este desleixo, todos nós. Ok, continuando, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, diz Kardec. O que é que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. O que basta para a felicidade de um, o que é felicidade para um, para o outro é desgraça. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens?
Olhem que interessante. Kardec perguntou aos espíritos, os homens não se entendem sobre o que é felicidade. Para uns basta ter pouco, para outros é preciso ter muito. O que é para vocês, espíritos, a felicidade? E olhem a resposta deles. Com relação à vida material, a felicidade é a posse do necessário. Ter o necessário. Será que nós necessitamos ter 2 casas? Será que necessitamos ter uma casa com piscina? E logo nas Caldas da Rainha, que só se usa 2 ou 3 vezes por ano, está sempre um vento desgraçado. Será que nós precisamos ter 2 carros ou 3 em casa? Né? Será que nós precisamos de comer 3 vezes mais do que comemos? Carne, peixe e tudo, né? Sei lá, será que nós precisamos de tanta roupa como temos em casa, tantos sapatos, tantas coisas? Quem tiver garagem, basta ir à garagem e ver. Se quiserem ver uma garagem modelo, vão ver a minha. Está limpinha, vazia, né? A sério, estou a falar a sério agora. Agora foi com um orgulho que disse isso. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Olhem que interessante, os espíritos superiores dizem que, para eles, felicidade na Terra é ter o necessário para viver com dignidade. Uma casa, emprego, trabalho, seja o que for. E com relação à vida moral, felicidade é ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Isto é ir para a cama, não estar preocupado se amanhã não me vão bater à porta porque eu andei a roubar o povo, ou andei a roubar o banco, ou qualquer coisa, né? Ou outras coisas quaisquer. La gente está metida dentro como de una gigantesca telaraña que es la sociedad de consumo, que está montada en Eu queria-vos só apresentar este senhor para quem não o conhece. Eu sou um fã dele, depois de ser fã de Jesus, de ser fã do Mohandas Gandhi, do Nelson Mandela, do Martin Luther King. Sou fã deste senhor, que é da atualidade. Foi o ex-presidente do Uruguai. Curiosamente, as pessoas são tão limitadas, nós somos tão limitados. Há tempos pus isto no Facebook e apareceu-me logo uma senhora, até culta, muito mais culta que eu, do Porto, a indignar-se porque este senhor é de esquerda. Eu quero lá saber que ele seja de esquerda. Eu nem sei se é de esquerda ou não, pelos vistos parece que é, mas não interessa. Não há esquerda nem direita. Eu não sou de esquerda, não sou de direita. Eu costumo dizer, o meu partido político é a mensagem de Jesus, que é o melhor partido político que existe. É a melhor mensagem política que existe. Política tem a ver com polis, com a cidade, o cidadão, que é não fazer ao próximo o que não queremos para nós, não é? Este senhor é simplesmente notável. Ele foi presidente do Uruguai durante 5 anos. Tinha um palácio, ele viveu como presidente e continua a viver pobremente, com um Volkswagen velhinho, num quintal com galinhas. Tinha lá o palácio do presidente, que ele recusou. Durante aqueles 5 anos o palácio estava aberto para qualquer pessoa que quisesse lá dormir sem abrigo, e ele recusou-se a ficar com o dinheiro do presidente, que era muito dinheiro, não precisava daquilo para viver. Enquanto os outros presidentes iam lá para as Nações Unidas, todos de fatinho, pipis, para aquela coisa, o homem ia de sandálias, com terra na unha dos pés, porque tinha estado a cavar batatas lá no Uruguai. Um homem simplesmente notável, com um pensamento brilhante, que se enquadra perfeitamente na doutrina espírita. La gente está metida dentro como de una gigantesca telaraña que es la sociedad de consumo, que está montada en función de la acumulación. La gente ni siquiera es consciente de eso. Cuando tú compras algo, no te equivoques, estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. En el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida. Cuando yo te planteo la sobriedad como una manera de vivir, lo que te planteo es la sobriedad para tener más tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible, para vivir la vida de acuerdo a las cosas que a ti te motivan, que no necesariamente son las del trabajo.
Pero puede haber gente que libremente piense que a él ya le va bien invertir su tiempo en ganar dinero y con ese dinero comprarse un auto mejor, un coche mejor, una casa más grande. Sí, y que trabaje, y que se joda. Y que trabaje mucho si quiere. Es una decisión libre, pero somos libres cuando se nos impone una cultura de gastar y de gastar, porque la cosa más grande que tienes es que estás vivo. Es un milagro que estés vivo. La felicidad no es una cuestión material. Decían que el hombre feliz no tenía camisa. Literalmente no es así. Eso es una expresión poética y figurada. Mi definición de pobreza es la de Séneca. Pobres son aquellos que precisan mucho. Esses são pobres. Olhem que coisa notável. Este senhor simples, humilde, ele não vive pobremente, ele vive com sobriedade. Aquilo que os espíritos superiores disseram a Kardec. Né? A felicidade é ter o essencial para viver. Né? E curiosamente é o pensamento daquele notável filósofo português Agostinho da Silva, que poucos de nós se lembram, porque ele passou, como todas as grandes figuras, desencarnou pela porta do cavalo e ainda hoje ninguém o entende. E então, este pensamento tem muito a ver com a doutrina, tem tudo a ver com a doutrina espírita. Ora bem, então vamos ver uma coisa. Tudo isto que nós estamos a falar tem impacto na nossa vida, né? Tem impacto em quê? Na política, ou não? A falta de água, qualquer dia, se os nossos irmãos espanhóis nos cortarem a água, vai haver uma guerra ou não, dependendo de se conseguirmos, porque os rios começam lá, se eles cortarem nós deixamos de ter água. E noutros países, né, pode haver uma guerra por falta de água, né? Assim como a maior parte das guerras são feitas por causa do petróleo e por causa de outras... Não é por causa da liberdade dos povos, é por causa da riqueza do chão, né? Tem impacto na política, na sociologia, na psicologia, na paz social. Ok? O consumismo, que é o consumo em exagero, vai desequilibrar a balança de sustentabilidade na produção, aumenta o desgaste dos recursos naturais e vai gerar mais poluição. O que é que isto tem a ver com o espiritismo? Tem a ver que, quando nós sairmos da Terra, vamos deixar a Terra destruída nesta reencarnação. Mas depois vamos reencarnar, não é? E como é que vamos encontrar a Terra? Na próxima reencarnação, pode ser já daqui a 50 anos, 80, 100. Vamos encontrar a Terra como a tivermos deixado. As pessoas que não são espiritualistas, ou que não são espíritas, ou que não são reencarnacionistas, não sabem que a reencarnação existe, pensam assim, desculpem-me a expressão, que se lixe, quem vier atrás que se amanhe. Não é? Eles que se amanhem, porque eu aqui já cá não estarei. Vai estar, vai. Eu posso não acreditar na reencarnação, mas é uma lei da natureza, portanto, acreditar ou não, eu vou ter de reencarnar. E este é o nosso grande desafio, é termos de levar à humanidade esta informação. A reencarnação é uma realidade, não é uma crença, é uma realidade provada cientificamente pelo Dr. Ian Stevenson e outros. Ok, que tipos de poluições temos? Essencialmente duas. A poluição material e a poluição mental, né? Temos a poluição material e a poluição mental. Mas só estávamos a falar desta. Existe poluição mental, vamos ver. Poluição material, olhem, pilhas, plásticos, herbicidas, pesticidas, indústrias, tintas, indústrias de celulose, esgotos, motores, etc. Esta é a nossa poluição material. A poluição espiritual, ódio, rancor, mágoa, tristeza, contumaz, solidão, ócio de continuidade, porque o ócio normal faz bem. Nós temos direito e dever ao ócio para descansar. O ócio de continuidade, que é o ócio contínuo, é o preguiçoso. Depressão, etc. Tudo isto
faz com que nós imitamos ondas mentais nesta frequência que vão poluir o ambiente. Mas isso não aparece nos radares. Nos nossos não, mas nos espirituais aparecem. Se formos ver na obra de André Luiz, recebida pelo médium franciscano de Xavier, ele emprega pela primeira vez o termo psicosfera. O que é isso de psicosfera? É o campo resultante das emanações de natureza eletromagnética a envolver o ser humano, encarnado ou desencarnado, a nossa aura, a nossa psicosfera. Reflete não só a realidade do espírito, evolutiva dele, o seu padrão psíquico, como a situação emocional e o estado físico do momento. Estão a ver? Tudo o que nós pensamos, dizem os espíritos que a psicosfera da Terra, vista do lado dos altos planos, é como se fosse uma camada preta de tipo piche, tipo alcatrão, que são as emanações dos 7,5 mil milhões de pessoas encarnadas, mais os desencarnados inferiores que estão no mundo espiritual. Com as ondas mentais de egoísmo, de ódio, disto, criam essa psicosfera que atormenta a Terra. Joana de Ângelis, neste livro Após a Tempestade, tem um capítulo só sobre isto, sobre a poluição mental, intitulado precisamente Psicosfera. Temos aqui o tal livro, um dos livros onde André Luiz fala da psicosfera. Temos aqui, quando eles estavam a avaliar um senhor que tinha desencarnado, agarrado, avarento, agarrado ao ouro, e então o André Luiz diz aqui, acostados agora aos varais da porta, Silas, que era o companheiro dele, o instrutor, recomendou-nos observar com atenção mais detida o ambiente que formava a psicosfera do enfermo. Ok? Então, amigos, na verdade, será que a Terra precisa de nós, do Homo sapiens sapiens? Ou será que nós é que precisamos da Terra? Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Uma boa pergunta, né? Ok. Nós já sabemos que o planeta Terra está a passar por uma transformação de planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Acreditam nisso? A gente acredita, os espíritos dizem que sim. Que estão a reencarnar espíritos novos e que vão continuar e que vamos mudar. E vamos mudar como? Quando? Há pessoas que estão a pensar assim, em 2020, 2025, 2030, 2040, já estamos no planeta de regeneração. Será? Acreditam nisso? Nem daqui a 100 anos, nem daqui a 200. Porque, para o planeta ser de regeneração, têm os espíritos que habitam o planeta de se regenerar. Se nós continuamos a ser egoístas
a dar cabo da Terra, a consumir os recursos da Terra, a não partilhar, a competir em vez de colaborar, o planeta vai mudar? É óbvio que não, né? Quando muito podemos provocar uma extinção em massa acelerada. Agora, qual a solução para os tipos de poluição que nós podemos encontrar? Já vimos aqui que a poluição pode ser material ou espiritual, certo? Não vamos repetir. Mas há uma solução para isto. E esta solução está dentro da doutrina espírita, meus amigos. E se nós fizermos isso, vai ter impacto na poluição espiritual e na poluição material. E a solução é esta: amar, perdoar, entender, ter alegria interior, cooperar, trabalho e repouso e curar. Se tivermos esta atitude mental, a poluição mental, espiritual desaparece e as consequências sobre o trabalho material melhoram de tal modo que deixa de haver esta irresponsabilidade da nossa parte. Estamos mesmo no fim. Francisco Cândido Xavier, que foi considerado o maior médium de sempre da humanidade, pelo menos do século XX, garantidamente, ele dizia com uma precisão cirúrgica sobre o planeta da regeneração: se continuarmos a agredi-la, a Terra, demasiadamente, o preço será pago por nós próprios, porque voltaremos em novas gerações, vamos reencarnar como filhos ou netos de nós próprios, filhos não, netos ou bisnetos de nós próprios, plantando árvores, acalentando sementes, modificando o curso dos rios, despoluindo as águas e criando filtros que nos libertem da poluição. Portanto, que ninguém se iluda. Se nós não tratarmos da Terra bem agora, vamos reencarnar para retificar aquilo que fizemos mal ao planeta Terra. E a regeneração só se vai dar depois, dependendo do esforço de cada um, do livre-arbítrio de cada um. Vamos imaginar uma coisa. Olhem que bonito. Isto é uma coisa fabulosa, um avião. Como é que uma coisa daquelas que leva alguns 600 toneladas de combustível consegue voar com 300 e tal pessoas, mais 600 malas, mais uma coisa do outro mundo? Eu fico fascinado a ver há duas coisas que me fascinam: é quando me vejo ao espelho, sou o homem mais bonito da minha casa, e quando vejo um avião. Estou a brincar, é só com os aviões. Agora reparem uma coisa. A última viagem que eu fiz, e foi a segunda, ao Brasil, fui lá a um congresso espírita, porque houve gente que me pagou a viagem, porque eu não tenho dinheiro para viajar, obviamente. Obviamente não tenho. Tiveram a gentileza de me pagar a viagem e eu fui. Eu fiquei simplesmente horrorizado. Vim num avião da TAP, de São Paulo para Portugal, para Lisboa. Éramos cerca de 280 passageiros, com mais alguns 10 ou 12 tripulantes. Quando o avião aterrou em Lisboa e quando eu me levantei do lugar, eu fiquei com a sensação de que estava numa pocilga. Aquelas 280 almas que vinham no avião, não sei de que país eram, uns eram portugueses, outros brasileiros, outros de outros países, deixaram o avião imundo. Eram almofadas no chão, aquelas mantas de tapar no chão, papéis no chão, lixo por todo o lado. Eu disse assim: epá, o único lugar que estava limpo era o meu, pelo que eu vi, né? Se calhar havia mais 2 ou 3 Lucas, porque a minha mãe deu-me educação em casa. E eu pus-me a pensar, e a primeira classe estava igual, porque ao sair eu dei uma olhadela, estava igual. Pus-me a pensar, como é que é possível? Esta gente tem dinheiro para viajar de avião, que não é barato, para ir do Brasil para Portugal, do Portugal para o Brasil, e não sabem o essencial, que é não deitar lixo para o chão. Agora imaginem, planeta Terra, imaginem que dentro do avião, nas 280 pessoas, nós começávamos a pegar no lixo à minha volta e mandar para cima do outro que estava no banco ao lado. O que é que ia haver? Pá, você está a brincar comigo, né? Não, tome lá, é o meu lixo. Não, o lixo é seu. Não, é seu. Ia haver tareia dentro do avião. Íamos pôr o voo em risco, é ou não é? Agora imaginem que vinha um indivíduo lá da frente assim: amigo, qual é o seu lugar? É o 8B.
Ah, não, deixe lá que eu quero o seu lugar. Então, mas espera aí, você não tem lugar? Tenho lá à frente na primeira classe, mas também quero o seu. Então eu vou a pé? Não, não. Estarei outra vez. Íamos pôr em risco. E se tivermos armamento, então se alguém tiver uma arma ou qualquer coisa que passe despercebida, é uma gaita. Não é? O que é que nós estamos a fazer com o planeta Terra? É um avião grande, com 7,5 mil milhões de pessoas lá dentro. Andamos a matar-nos uns aos outros porque queremos o lugar dos outros, não, nem nos lembramos que vamos morrer em breve. Pegamos o nosso lixo e mandamos para os outros, para a Malásia, e para a China, e para os outros países, e para Angola, e para aqui, e para acolá. Mas o que é que estamos aqui a fazer na Terra, né? Temos de ter uma consciência cósmica. Que reparem, é muito bonito viajar assim, no início do voo. Tudo limpinho, não é, Mélia? Está a ver? Eu vou-vos mostrar aqui uma fotografia real que vocês não vão acreditar. Tirada a um senhor que devia estar muito apertado numa viagem de avião e que está ali a fazer xixi para dentro da coisa. Depois que tinha para a casa de banho. Ok? Eles têm casa de banho. Sim, claro. E mesmo que estivesse muito apertado, aguentar. Portanto, isto é gente que tem dinheiro para viajar. Estão a perceber? Isto é algures no planeta Terra. São gente como nós, que dizem que são civilizados, mas que não são. Não somos civilizados. Nós só somos civilizados enquanto não passarmos fome de 3, 4 dias. Quando passarmos fome, começamos a comer uns aos outros. Perdemos logo as boas maneiras. Começamos a roubar, a matar, salvo raras exceções, não é? Então, amigos, é isto que estamos a fazer no planeta Terra. Estamos a fazer uma viagem grande, herdámos tudo limpinho antes de reencarnarmos e estamos a conspurcar o nosso meio de transporte, que é o planeta Terra, pondo em risco o voo. Ok? E vamos terminar. Terminar da melhor maneira com uma mensagem de Divaldo Pereira Franco, considerado o Paulo Tarso da atualidade, maior médium de divulgação espírita do mundo. Se tu quiseres arrancar, avisa. Era suposto arrancar automaticamente. Os problemas da vida são de fundamental importância. Nada obstante, o conhecimento que temos da vida e dos seus valores é muito recente. Embora Francisco de Assis nos haja ensinado as bases da ecologia, somente no século XX houve uma preocupação com o planeta que nós habitamos. Acreditávamos que os recursos naturais eram inextinguíveis e que os fenômenos que dizem respeito à preservação da vida permaneceriam. Nada obstante, o nosso abuso das forças que mantêm a natureza. Quando observamos as descargas de gases e de metais pesados na atmosfera, ameaçando a estrutura do planeta, ainda vemos governos arbitrários, egotistas, pensarem de maneira estúpida, acreditando que somente eles têm direito de viver e de exaurir a natureza, sem pensarem nas gerações por vindouras. Os efeitos têm sido lamentáveis. Podemos observar isso no degelo progressivo e rápido da Groenlândia, do Polo Norte e do Polo Sul, e mesmo nas variáveis do clima em toda parte no planeta. Concomitantemente, a ignorância ancestral fez que explorássemos a Terra como se não devêssemos, a obrigação de mantê-la nas condições próprias para poder nutrir-nos e autonutrir-se. Dessa forma, os espécimes que se extinguiram e os que se encontram ameaçados de extinção
são todos resultados da nossa ganância. O desmatamento injustificável, o avanço das plantações de alimentos, destruindo florestas que são pulmões naturais do planeta. Tudo isso demonstra que a criatura humana, no seu desvario, ainda pensa exclusivamente em si, também sem pensar que pode ser alcançado por esse fator de desequilíbrio, que de um momento para outro irrompem, destruindo vidas. O Espiritismo, sendo a doutrina de preservação da vida e de seu engrandecimento, convida-nos a compreender que o amor ao próximo não é apenas à criatura humana, mas é a tudo aquilo que respira união e que está perto de nós. Temos o dever não somente de amar a natureza e preservá-la, mas de encontrar recursos que tornem a nossa vida independente da destruição desses fatores essenciais ao equilíbrio planetário. A Mãe Terra necessita do nosso amor, e a maneira melhor e mais útil é a de trabalharmos para encontrarmos valores sustentáveis para a preservação da vida. Pronto, amigos, esta foi a nossa bibliografia, o Jornal do Espiritismo, número 86, o Livro dos Espíritos, Espiritismo e Ecologia, de André Trigueiro, um livro muito bom, temos aí, se quiserem. O que é o Espiritismo após a tempestade, da Joana de Ângeles, a ação e a reação. E esta é uma palestra que, se puderem, vejam, que vale a pena, do Jorge Gomes, Livre-Arbítrio, onde e quando na evolução anímica, que foi feita no Centro Espírita Caridade por Amor, no Porto. Se pesquisarem na internet por este, entretanto também esta palestra há de ficar na internet, vocês encontram facilmente este link. E terminamos o nosso trabalho de hoje, que era de nos sensibilizarmos, em primeiro lugar a mim também, e sobre este assunto, as ligações com a ecologia. E agora, se alguém quiser, ainda temos 3 minutos ou 4, alguma questão que queiram colocar, ou discordância, ou outro assunto, eu e a Ação estamos aqui à vossa disposição, até rima.